Fala, seres humanos. Sejam bem-vindos ao Vatilascar. Se você gosta de SUV pequeno ou está procurando o mais barato, agora a Nissan tem algo novinho chegando para conquistar o seu coração. O Nissan Magnite. Esse SUV compacto vai substituir o Kicks-Play e vai ser o carro de entrada da marca, entregando muito mais estilo, consumo e desempenho por um preço bem competitivo. Vai brigar com vários concorrentes como C3, Basalt, Nivus, Terra e até com o SUV da Toyota Rise. E o melhor, vai agradar quem acha o Nissan Kicks caro. Já deixa o like para fortalecer, se inscreve e bora pro vídeo. Nissan Magnite. O que esperar do novo SUV compacto? O Magnite não é exatamente um modelo novo, mas sim um SUV que já tem sua história no mercado indiano e que agora chega para o Brasil. O grande lance é que o Magnite vai substituir o Kicks-Play, portanto, será o SUV de entrada da Nissan, cobrindo a faixa de preço até mesmo do antigo Nissan Marti com mais espaço e economia. Será produzido na fábrica da Nissan em Resende aqui no Rio de Janeiro. Todo mundo sabe que a tendência atual é SUV pequeno como o Kicks e o 2008, por exemplo. Porém existe uma tática global, como na Europa e Ásia. Já tem um tempo que ela está sendo executada, que é o fato de toda marca ter seu veículo de entrada. Como aqui no Brasil a Nissan tinha o Marti e a Toyota o Etios. Mas por que eles foram descontinuados sem ficar nenhum no lugar? É porque os SUVs estavam fazendo sucesso gigantesco. E para quem não é autoentusiasta é difícil explicar que não é porque um carro é maior que ele é melhor. E muitas vezes é o contrário. Como por exemplo o Corolla Cross, que é inferior em muitos aspectos comparado ao Corolla Sedan. E pelo lado da fabricante fazer um carro que seja praticamente igual a um hatch médio com a diferença de deixar ele um pouco mais alto, ficou bem lucrativo, porque normalmente a única coisa que a marca entrega é a altura do solo. É por isso que a propaganda do vídeo chama de o SUV dos compactos. E essa nova tática de ter carros de entrada, no Brasil todas as marcas farão a mesma coisa, entretanto a grande maioria terá um mini SUV como seu carro mais barato. A Toyota trará o Rise para ficar abaixo de Yaris Cross, a Nissan Magnite, a Chevrolet terá um Onix SUV, a Volvo já está até em teste seu Polo SUV chamado de Terra, a Jeep tem o Avenger e por aí vai. O Magnite vai se posicionar abaixo do Kicks Turbo, ficando no lugar do Kicks Play. Porém não será exatamente na sua faixa de preço. A Nissan vai deixar ele bem pelado como nas versões com calota, sem multimídia e sem tudo que ela conseguir tirar, para conseguir brigar em várias faixas de categoria a partir de R$ 88 mil até R$ 130 mil, dependendo da versão e da motorização. E esse preço de 88 mil também é parte da nova tática de lançar o carro um pouco mais barato do que seu preço normal. Pelo menos no primeiro mês ou na pré-venda, muitas marcas estarão fazendo isso. Como a Citroën fez no Basalt baixando R$ 6 mil no primeiro mês e a BYD baixando R$ 10 mil na pré-venda do Mini Dolphin. Esse preço coloca direto na briga com outros SUVs compactos de entrada, como o Basalt, Volkswagen Nivus, o C3 pelo preço, o SUV do Onix e o Toyota Rise, e promete agradar quem busca custo-benefício sem abrir mão de um design arrojado. Design e plataforma. Visualmente, o Magnite tem aquele estilo robusto e moderno que o brasileiro curte. A frente com a grade cromada é imponente, com assinatura em LED, faróis são afilados lembrando até o Versa e o Sentra, e a carroceria tem vincos que reforçam sua robustez. A traseira, com lanternas grandes e bem desenhadas, traz um toque de sofisticação e até passa uma impressão de carro importado, medindo 3,99 m de comprimento, 1,75 metros de largura, 1,57 de altura e 2,50 de entre-eixos. O Magnite oferece um interior bem aproveitado, com boa capacidade para até 4 adultos. Na Índia, os carros que têm menos de 4 metros pagam menos impostos, por isso alguns carros que são testados lá primeiro têm esse tamanho, como por exemplo o Honda Fit, e por se tratar de um mini SUV ou SUVinho, sua altura do solo é de 20 centímetros. E seu porta-malas é maior do que o do Fiat Argo, por exemplo, com 336 litros para o seu tamanho é até bom. Motorização e desempenho. O Magnite chega com duas opções de motorização para atender às diferentes necessidades. 1.0 aspirado de 72 cavalos e 9,6 kg de torque, com câmbio manual de 5 marchas para as versões mais simples. Já para as mais completas e caras ele vem com motor 1.0 turbo, 100 cavalos e 16,5 kg de torque, com câmbio CVT. O modelo com motor turbo logicamente é o que vai oferecer um desempenho mais esportivo, acelerando de 0 a 100 km por hora em cerca de 10 segundos. O consumo também é um dos pontos fortes do Magnite, com média de 14 km por litro na cidade e 18 km por litro na estrada, o que o torna bem competitivo em termos de economia. Só para constar, o 0 a 100 do Nissan Marti com aquele motor 1.6 antigo é de 9,3 segundos, então eu esperava um pouco mais do Magnite. Tecnologia e equipamentos. Aqui logicamente vai depender muito da versão que você for comprar,
Vamos falando das mais completas. Ele pode vir com central multimídia de 8 ou 10 polegadas com Android Auto e Apple CarPlay sem fio, ar-condicionado digital, câmera 360 graus para facilitar manobras e ajudar os nubizinhos, controle de tração e estabilidade. Até 6 airbags nas versões mais completas, bancos em couro, piloto automático, controles no volante, apoio de braço e ar-condicionado para os passageiros de trás e Zazi. Já nas versões mais simples, o pacote de equipamento será bem mais enxuto, mas dependendo do preço é válido. Acredito que a maior parte das vendas será mais barata com câmbio CVT. Isso também é uma tática que a Citroën está usando em alguns países, que é deixar o carro o mais simples possível para conseguir preços tão baixos que possam brigar com os carros da categoria de baixo. No lançamento do Basalt, a versão mais barata é a manual com motor aspirado, que foi lançada por 86 mil. Porém, em alguns países eles tiraram a central multimídia, os alto-falantes, as calotas, a tinta das maçanetas e muitas outras coisas, para tentar brigar também com os carros da categoria de baixo com preço na casa dos 79.900, como a Nissan pretende fazer, e acredito que muitas outras vão fazer o mesmo. E uma coisa que é bom deixar claro é que o motor do Magnite será 3 cilindros como o do seu primo Kardian. É complicado porque a grande maioria das pessoas acham que esse motor é frágil, e se parar para pensar, quem fala isso não está muito errado não, porque se você tiver algum problema no motor que tenha que levar na retífica, alguns motores não têm margem para o desgaste que normalmente se faz. Porém, já foram feitos centenas de testes comparando os dois motores, e o resultado foi que, em uso normal ou leve, os dois têm exatamente o mesmo tempo de vida. Porém, em uso severo, 4 cilindros teve média de vida útil sem precisar abrir para manutenção de 300 km, e o de 3 cilindros a média ficou em 260 km. Eu nunca tive carro 3 cilindros, mas se for um novo ou com a quilometragem baixa eu compraria tranquilo. O Nissan Magnite vai ser uma ótima opção para quem quer um SUV estiloso, confiável, econômico e com bom desempenho, mas sem pagar os preços dos concorrentes mais caros e maiores. O Nissan Kicks Play, que é o nosso atual, vai ser fabricado somente esse ano, junto do novo Kicks Turbo. A Nissan prometeu o lançamento do Nissan Magnite para o começo de 2026. E o irmão mais velho do Kicks, o Nissan X-Trail, deve chegar ainda esse ano, para brigar com o Corolla Cross e o Jeep Compass. Se quiser ver o vídeo sobre o X-Trail ou os melhores SUVs que estão chegando em 2025, dá uma olhada aqui no canal. E aí, curtiu o vídeo? Então dá aquela dedada no like. Se não curtiu, dá o like também, só para ajudar. Não esquece de se inscrever e ativar o sininho para não perder os próximos vídeos. E se quiser apoiar o canal, se junte ao clube de membros. Muito obrigado por assistir e partiu!